Esse motor é impossível de consertar. 8 engenheiros já falharam, até que o humilde mecânico tentou. O sol de dezembro castigava o asfalto da Avenida Cristiano Machado quando o ronco grave de um motor importado ecoou pela manhã de Belo Horizonte. Era o som inconfundível de um carro de luxo que lutava contra seus próprios limites, engasgando e falhando a cada tentativa de acelerar. O veículo preto como a noite, com acabamentos cromados que refletiam a luz do sol como espelhos, avançava em direção à oficina Tech Drive Imports, com a majestade ferida de um rei caído. Dentro do estabelecimento, considerado o melhor da capital mineira para carros importados, a movimentação era intensa. Mecânicos especializados trabalhavam em veículos de marcas europeias e americanas, suas ferramentas de última geração brilhando sob as lâmpadas LED que iluminavam cada canto da oficina. O cheiro de óleo automotivo misturava-se com o aroma do café forte que alimentava os profissionais durante suas longas jornadas de trabalho. A Tech Drive havia construído sua reputação ao longo de 15 anos, atendendo a elite da cidade. Empresários, médicos, advogados e políticos confiavam seus veículos milionários aos cuidados da equipe liderada por Marcelo Santos, um homem de 50 anos que conhecia cada parafuso dos carros mais sofisticados do mundo. A oficina era mais que um local de trabalho. Era um templo da engenharia automotiva, onde cada diagnóstico era tratado como uma cirurgia de precisão. Naquele momento, enquanto o carro preto se aproximava cambaleando, 7 mecânicos especializados observavam pela janela com expressões que misturavam curiosidade e apreensão. Todos reconheciam o modelo, um sedã alemão de alta performance, conhecido por sua engenharia complexa e sistemas eletrônicos integrados que poucos profissionais do Brasil dominavam completamente. Era o tipo de veículo que desafiava até mesmo os técnicos mais experientes. O motor tossia e roncava como um animal ferido, emitindo sons que denunciavam um problema profundo e complexo. Não era apenas uma questão de manutenção básica. Algo fundamental estava comprometido no coração mecânico da máquina. O barulho irregular sugeria múltiplas falhas simultâneas, o tipo de situação que transformava um simples reparo em um quebra-cabeças de engenharia que poderia levar semanas para ser solucionado. Quando o veículo finalmente parou diante da oficina, o motor deu seus últimos suspiros antes de silenciar completamente. O contraste era brutal, do ronco imponente de um motor de alta performance para o silêncio absoluto de uma máquina vencida. Era como se toda a sofisticação tecnológica tivesse se rendido diante de um problema que desafiava a lógica e a experiência acumulada dos melhores profissionais da cidade. Os mecânicos trocaram olhares significativos. Todos sabiam que estavam prestes a enfrentar um desafio que testaria não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua paciência e criatividade. A Tech Drive havia resolvido casos complexos antes, mas havia algo diferente naquele motor silencioso que prometia ser mais difícil que qualquer problema anterior. A manhã que começara como qualquer outra estava prestes a se transformar em algo muito maior. O carro parado diante da oficina não era apenas mais um veículo com problemas mecânicos. Era o prenúncio de uma jornada que testaria limites, quebraria preconceitos e revelaria verdades inesperadas sobre talento, humildade e o verdadeiro significado da competência profissional. A porta do motorista se abriu com um movimento preciso e calculado, revelando uma mulher que emanava poder e sofisticação em cada gesto. Beatriz Melo desceu do veículo com a postura ereta de quem estava acostumada a comandar salas de reunião e tomar decisões que movimentavam milhões de reais. Seus sapatos de salto alto, feitos sob medida por um artesão italiano, tocaram o chão da oficina com a firmeza de quem sabia exatamente o que queria e esperava que todos à sua volta entendessem isso imediatamente.
Aos 42 anos, Beatriz havia construído um império no setor imobiliário de Belo Horizonte. Seus empreendimentos de luxo eram referência na cidade, e sua assinatura em um contrato significava prestígio e valorização garantida. Ela vestia um conjunto preto de grife francesa, cada peça cuidadosamente escolhida para comunicar sucesso, poder e um gosto refinado que poucos podiam se dar ao luxo de possuir. A bolsa que carregava custava mais que o salário anual de muitos brasileiros, e ela sabia disso. Seus olhos escuros percorreram a oficina com a mesma precisão analítica que usava para avaliar terrenos e projetos arquitetônicos. Cada detalhe era catalogado e julgado. A organização das ferramentas, a limpeza do ambiente, a postura dos funcionários que agora a observavam com uma mistura de respeito e nervosismo. Beatriz não precisava falar para estabelecer sua autoridade. Sua presença bastava para alterar a dinâmica de qualquer ambiente. Marcelo Santos, o proprietário da oficina, aproximou-se com um sorriso profissional que reservava para clientes especiais. Ele conhecia Beatriz de reputação. Quem no meio empresarial de Belo Horizonte não conhecia? Sabia que ela era exigente, perfeccionista e não aceitava desculpas ou resultados mediocres. Era exatamente o tipo de cliente que poderia elevar ainda mais o prestígio da Tech Drive, mas também o tipo que poderia causar sérios problemas se não fosse completamente satisfeita. A conversa que se seguiu foi direta e sem rodeios. Beatriz explicou que o motor de seu carro havia começado a apresentar problemas há 6 meses. Não eram falhas comuns. Eram sintomas estranhos e intermitentes que confundiam até mesmo os mecânicos mais experientes. O veículo às vezes funcionava perfeitamente por dias, depois começava a engasgar sem motivo aparente. Outras vezes, simplesmente se recusava a ligar, permanecendo em silêncio absoluto por horas antes de voltar à vida como se nada tivesse acontecido. Ela havia percorrido as melhores oficinas especializadas do país, em São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo em Porto Alegre, onde consultou técnicos alemães especializados na marca. Cada diagnóstico apontava para problemas diferentes: sistema de injeção, central eletrônica, bomba de combustível, sensores diversos. As soluções propostas eram sempre caras e complexas, mas nenhuma resolvia definitivamente o problema. O carro continuava apresentando os mesmos sintomas misteriosos, como se possuísse uma personalidade própria e rebelde. A frustração de Beatriz não era apenas com o veículo, mas com toda a situação. Ela era uma mulher que resolvia problemas, que encontrava soluções onde outros viam impossibilidades. Construíra sua fortuna justamente por não aceitar derrotas ou limitações. No entanto, aquele carro havia se tornado seu Waterloo pessoal, um enigma que desafiava sua capacidade de controlar e resolver qualquer situação. 8 engenheiros especializados já haviam se debruçado sobre o motor. Profissionais com décadas de experiência, certificações internacionais e acesso às mais modernas ferramentas de diagnóstico. Todos chegaram à mesma conclusão frustrante. Tecnicamente, o motor deveria funcionar perfeitamente, mas na prática, continuava apresentando falhas inexplicáveis que desafiavam toda a lógica mecânica conhecida. A oficina Tech Drive transformou-se em um campo de batalha tecnológico quando Marcelo convocou sua equipe mais experiente para avaliar o caso de Beatriz Melo. A reputação da oficina estava em jogo, e todos sabiam que resolver aquele enigma mecânico poderia elevá-los a um patamar ainda mais alto no competitivo mercado de manutenção automotiva especializada. Dr. Roberto Ferreira foi o primeiro a ser chamado. Engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização na Alemanha, Roberto havia trabalhado diretamente com a montadora do veículo durante 5 anos. Seus conhecimentos sobre os sistemas integrados daquele modelo específico eram reconhecidos nacionalmente.
Ele conectou equipamentos de diagnóstico que custavam mais que um apartamento na região metropolitana, analisando cada linha de código dos sistemas eletrônicos do motor. Durante 3 dias, Roberto mergulhou nas entranhas digitais do veículo. Verificou sensores, atuadores, módulos de controle e até mesmo os protocolos de comunicação entre os diferentes sistemas. Os dados coletados eram consistentes. Tudo indicava funcionamento normal. Teoricamente, o motor deveria operar perfeitamente, mas a realidade teimava em contradizer a teoria. Frustrado e sem respostas conclusivas, Roberto admitiu que o problema transcendia seu conhecimento técnico. Em seguida, foi a vez de Marina Oliveira, uma engenheira eletrônica especializada em sistemas automotivos embarcados. Com mestrado em sistemas complexos e experiência em diagnósticos de falhas intermitentes, Marina abordou o problema com metodologia científica rigorosa. Ela instalou registradores de dados que monitoravam continuamente todos os parâmetros do motor, criando um mapa detalhado de cada anomalia. Marina descobriu padrões estranhos nos dados. As falhas não seguiam uma lógica temporal ou de uso. Pareciam aleatórias, mas havia sutis correlações com variações de temperatura ambiente, umidade do ar e até mesmo com a posição do veículo em relação ao campo magnético terrestre. Era fascinante do ponto de vista científico, mas frustrante do ponto de vista prático. Após 2 semanas de análises, ela concluiu que o problema poderia estar relacionado a interferências eletromagnéticas externas ou a defeitos microscópicos nos circuitos integrados. Paulo Henrique Santos, terceiro especialista convocado, era um veterano com 40 anos de experiência em motores de alta performance. Havia trabalhado em equipes de Fórmula 1 e conhecia segredos da mecânica que não constavam em manuais técnicos. Sua abordagem era mais intuitiva, baseada na experiência acumulada ao longo de décadas lidando com os mais diversos problemas mecânicos. Paulo desmontou parcialmente o motor, examinando cada componente com a paciência de um arqueólogo. Mediu tolerâncias. Verificou o estado de peças internas e testou a integridade de sistemas que outros especialistas nem consideraram relevantes. Encontrou pequenas irregularidades, um desgaste quase imperceptível aqui, uma vibração sutil ali, mas nada que justificasse as falhas relatadas. Era como se o motor fosse um paciente com sintomas reais, mas sem uma doença identificável. O quarto especialista, Anderson Lima, era um autodidata genial que havia desenvolvido técnicas próprias de diagnóstico. Ele acreditava que alguns problemas mecânicos só podiam ser compreendidos através de uma abordagem holística, considerando não apenas os componentes individuais, mas as interações complexas entre todos os sistemas. Anderson passou dias observando o comportamento do motor em diferentes condições, documentando cada ruído, cada vibração, cada hesitação. Suas observações revelaram que o motor conversava através de sinais sutis que a maioria dos técnicos ignorava. Pequenas variações no som da combustão, microvibrações na estrutura, flutuações quase imperceptíveis na temperatura, tudo isso contava uma história que Anderson tentava decifrar como um detetive procurando pistas em uma cena de crime. Mas mesmo sua abordagem inovadora não conseguiu desvendar completamente o mistério. Um após outro, os especialistas se renderam diante do enigma. Cada um contribuiu com peças do quebra-cabeças, mas nenhum conseguiu montar a imagem completa. O motor permanecia um mistério impenetrável, desafiando décadas de conhecimento acumulado e fazendo com que profissionais renomados questionassem suas próprias competências. Era uma manhã de janeiro quando o ônibus intermunicipal parou na rodoviária de Belo Horizonte, trazendo em seu interior um homem que carregava apenas uma mala simples e sonhos maiores que as montanhas que cercavam sua cidade natal.
Carlos Eduardo Silva desembarcou na capital mineira com os olhos cheios de esperança e as mãos calejadas pelo trabalho honesto que aprendera com seu pai na pequena oficina familiar em Diamantina. Aos 28 anos, Carlos possuía uma história que muitos considerariam comum demais para despertar atenção. Filho de um mecânico de carros populares, crescera entre chaves de fenda, alicates e o cheiro familiar de óleo automotivo. Sua educação formal havia parado no ensino médio, não por falta de inteligência, mas por necessidade de ajudar no sustento da família após a morte prematura de seu pai, vítima de um acidente de trabalho que deixou viúva sua mãe e órfãos seus 2 irmãos mais novos. Durante 10 anos, Carlos manteve funcionando a pequena oficina que herdara do pai. Atendia principalmente caminhões, tratores e os carros populares que circulavam pelas estradas de terra da região. Não possuía equipamentos sofisticados nem certificações internacionais, mas tinha algo que muitos especialistas haviam perdido ao longo de suas carreiras: a capacidade de ouvir o que as máquinas tentavam comunicar através de seus sintomas. Seu método de trabalho era considerado antiquado pelos padrões urbanos. Carlos não dependia de computadores ou equipamentos de diagnóstico eletrônico. Usava as mãos, os ouvidos e uma intuição mecânica desenvolvida através de anos de experiência prática. Conseguia identificar problemas pelo som do motor, pela vibração transmitida através do chassi, pelo cheiro que emanava do escapamento. Era uma forma de mecânica quase artesanal, baseada na compreensão profunda de como as máquinas realmente funcionavam. A decisão de deixar Diamantina não foi fácil. Carlos vendia sua pequena oficina para investir na educação dos irmãos e buscar melhores oportunidades na capital. Sabia que sua experiência com carros populares e máquinas agrícolas seria vista com ceticismo no sofisticado mercado automotivo de Belo Horizonte, mas acreditava que competência não dependia de diplomas ou equipamentos caros. Dependia da capacidade de compreender e resolver problemas. Marcelo Santos contratou Carlos mais por piedade que por necessidade. A Tech Drive sempre precisava de alguém para executar tarefas básicas, organizar ferramentas, limpar peças, auxiliar os mecânicos especializados em serviços simples. Carlos aceitou o trabalho auxiliar, sabendo que era sua oportunidade de aprender sobre veículos mais sofisticados e provar que sua competência transcendia a origem humilde. Nos primeiros meses, Carlos observou em silêncio. Enquanto executava suas tarefas básicas, prestava atenção aos métodos dos colegas, aos equipamentos utilizados, aos tipos de problemas que surgiam nos carros importados. Notou que, apesar de toda a sofisticação tecnológica, os princípios fundamentais da mecânica permaneciam os mesmos. Motores ainda eram máquinas que convertiam combustível em movimento através de princípios físicos imutáveis. Os outros mecânicos tratavam Carlos com a cordialidade distante reservada aos funcionários temporários. Ninguém esperava que ele compreendesse os sistemas complexos dos veículos que chegavam à oficina. Sua função era auxiliar, não diagnosticar ou reparar. Essa percepção não incomodava Carlos. Ele sabia que conquistar respeito exigiria tempo e oportunidades para demonstrar sua capacidade real. Durante as pausas para o almoço, Carlos costumava caminhar pela oficina, observando os carros em manutenção. Ouvia atentamente os sons que emanavam dos motores, notava detalhes que outros ignoravam, formulava teorias silenciosas sobre as causas dos problemas. Era um estudante discreto da mecânica avançada, absorvendo conhecimento através da observação cuidadosa e da reflexão constante. Quando soube do enigma que desafiava os melhores especialistas da oficina, Carlos sentiu uma familiar coceira nas mãos. Era a mesma sensação que experimentava em Diamantina quando se deparava com problemas aparentemente insolúveis que outros mecânicos haviam desistido de resolver. Não era arrogância,
Era a confiança silenciosa de quem compreendia que, às vezes, as soluções mais complexas vinham através dos métodos mais simples. O mês de fevereiro chegou trazendo consigo a impaciência crescente de Beatriz Melo e a pressão sobre toda a equipe da Tech Drive. O carro preto permanecia na oficina como um monumento à incompetência coletiva, lembrando a todos que mesmo os melhores especialistas tinham limites. A reputação da oficina começava a ser questionada entre os clientes mais exigentes, e Marcelo Santos sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Durante uma reunião matinal, enquanto a equipe discutia novas estratégias para abordar o problema, Carlos continuava suas tarefas de limpeza próximo ao veículo problemático. Ele havia observado discretamente todos os procedimentos realizados pelos especialistas, notando que cada um seguia protocolos rígidos, baseados em manuais técnicos e experiências anteriores. Era uma abordagem metodológica e científica, mas talvez excessivamente formal para um problema que parecia desafiar convenções. A paciência de Beatriz finalmente se esgotou durante uma visita de acompanhamento. Ela chegou à oficina com a determinação de quem estava pronta a tomar decisões drásticas. Havia consultado advogados sobre a possibilidade de processar a montadora por defeito de fabricação e considerava seriamente a opção de simplesmente descartar o veículo e comprar outro. Para uma mulher acostumada a resolver problemas através do poder financeiro, a situação representava uma humilhação pessoal inaceitável. Foi nesse momento de tensão máxima que Carlos tomou uma decisão que mudaria não apenas sua própria vida, mas também a perspectiva de todos os presentes sobre competência e humildade. Aproximando-se respeitosamente de Marcelo e Beatriz, ele pediu permissão para examinar o veículo. Sua voz era calma e sua postura humilde, mas havia uma determinação silenciosa em seus olhos que chamou a atenção de ambos. A reação inicial foi de descrença, misturada com irritação. Beatriz olhou para Carlos como se ele fosse invisível, questionando mentalmente por que um simples auxiliar ousava se envolver em uma questão que havia derrotado engenheiros qualificados. Marcelo, por sua vez, sentiu-se constrangido pela aparente falta de senso de hierarquia de seu funcionário mais júnior. Os outros mecânicos pararam seus trabalhos para observar a cena, alguns sorrindo discretamente diante da audácia do colega. Carlos não se intimidou com os olhares céticos. Explicou calmamente que havia observado todos os procedimentos realizados e gostaria de tentar uma abordagem diferente. Não prometeu resultados milagrosos, nem alegou possuir conhecimentos superiores aos dos especialistas que haviam tentado antes dele. Simplesmente pediu uma oportunidade para aplicar métodos que aprendera ao longo de anos trabalhando com máquinas que, independentemente de sua sofisticação, ainda obedeciam às leis fundamentais da física. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e incredulidade. Beatriz considerou a proposta como uma afronta pessoal, como se sua situação desesperadora fosse motivo de piada para um funcionário subalterno. Marcelo, por sua vez, via a situação como potencialmente desastrosa para a já abalada reputação de sua oficina. Permitir que um auxiliar mexesse no carro de uma cliente importante poderia ser interpretado como desespero ou desrespeito. Mas havia algo na postura de Carlos que transmitia uma confiança tranquila e genuína. Não era a arrogância de quem subestima a complexidade de um problema, mas a serenidade de quem compreende que algumas soluções transcendem títulos acadêmicos e equipamentos sofisticados. Sua humildade não era submissão, mas a sabedoria de quem sabia exatamente onde residiam suas competências. Após alguns minutos de deliberação interna, Marcelo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo. Talvez motivado pelo desespero, talvez por intuição, ele autorizou Carlos a examinar o veículo.
estabeleceu condições claras. Qualquer dano seria de responsabilidade pessoal de Carlos, e a tentativa deveria ser rápida para não desperdiçar mais tempo de Beatriz. Carlos agradeceu pela oportunidade com a simplicidade de quem estava acostumado a provar seu valor através de ações, não de palavras. Dirigiu-se ao veículo com passos firmes, mas sem pressa, consciente de que tinha uma única chance de validar anos de experiência silenciosa e observação atenta. Era o momento em que a teoria se encontraria com a prática, onde a humildade seria testada pela competência real. Carlos aproximou-se do veículo com a reverência de quem compreende que cada máquina possui sua própria personalidade e história. Seus movimentos eram deliberados, mas não precipitados, refletindo décadas de experiência em ouvir o que os motores tentavam comunicar através de sintomas aparentemente inexplicáveis. Enquanto os especialistas anteriores haviam bombardeado o motor com tecnologia de ponta, Carlos começou com algo muito mais fundamental: o simples ato de observar e escutar. Suas mãos calejadas tocaram suavemente a superfície do motor, sentindo vibrações sutis que equipamentos eletrônicos não conseguiam detectar. Carlos sabia que os motores mais sofisticados, apesar de toda sua complexidade tecnológica, ainda eram governados pelas mesmas leis físicas que regiam os motores mais simples que ele consertara ao longo da vida. A diferença estava nos detalhes, não nos princípios fundamentais. Em vez de conectar imediatamente equipamentos de diagnóstico, Carlos dedicou os primeiros minutos apenas observando. Examinou o posicionamento dos componentes, a aparência das conexões, os sinais de desgaste em peças que poderiam ter sido negligenciadas por análises mais focadas em sistemas eletrônicos. Sua abordagem era holística, considerando o motor como um organismo integrado, onde cada parte influenciava o funcionamento do conjunto. Beatriz observava com crescente impaciência, interpretando a metodologia aparentemente lenta de Carlos como perda de tempo. Ela estava acostumada a soluções rápidas e eficientes, implementadas através de tecnologia avançada e expertise reconhecida. A abordagem artesanal do mecânico do interior parecia inadequada para resolver um problema que havia derrotado os melhores especialistas disponíveis. Marcelo e os outros mecânicos também acompanhavam com ceticismo crescente. Todos haviam investido tempo considerável aplicando as mais modernas técnicas de diagnóstico, e agora presenciavam alguém sem formação acadêmica formal tentando resolver o mesmo problema através de métodos que consideravam obsoletos. Era como assistir alguém tentar realizar uma cirurgia cardíaca usando instrumentos do século passado. Mas Carlos permanecia imerso em sua análise silenciosa, alheio aos olhares céticos e comentários sussurrados. Ele havia aprendido ao longo dos anos que competência não dependia de validação externa, mas de resultados concretos. Sua reputação em Diamantina fora construída solucionando problemas que outros mecânicos haviam considerado insolúveis, sempre através da combinação de conhecimento prático, paciência e uma intuição mecânica desenvolvida ao longo de décadas. Após 15 minutos de observação cuidadosa, Carlos começou a formar uma teoria sobre a natureza do problema. Ele havia notado pequenas inconsistências que os especialistas anteriores poderiam ter considerado irrelevantes. Uma ligeira assimetria na distribuição de temperatura em diferentes partes do motor, vibrações quase imperceptíveis em pontos específicos da estrutura e um padrão sutil de corrosão em conectores que sugeria exposição irregular à umidade. Sua hipótese era de que o problema não residia em um componente específico ou sistema isolado, mas na interação complexa entre múltiplos elementos que, individualmente, funcionavam perfeitamente. Era como uma orquestra onde cada músico tocava corretamente sua parte,
mas o conjunto produzia uma harmonia discordante devido a pequenos desencontros de timing que só se tornavam aparentes quando todos tocavam simultaneamente. Carlos solicitou algumas ferramentas básicas: chaves de diferentes tamanhos, alicates, uma lanterna simples, ignorando completamente os sofisticados equipamentos eletrônicos disponíveis. Sua abordagem contrastava dramaticamente com os métodos high-tech empregados pelos especialistas anteriores, gerando ainda mais ceticismo entre os observadores. Com movimentos precisos e econômicos, Carlos começou a examinar conexões que outros haviam considerado secundárias. Verificou o aperto de parafusos que pareciam perfeitamente seguros, testou a flexibilidade de cabos que aparentavam estar em perfeitas condições e inspecionou juntas que nenhum manual técnico identificava como pontos críticos de falha. Era um trabalho meticuloso e aparentemente simples, mas baseado em uma compreensão profunda de como forças mecânicas se distribuem através de estruturas complexas. Carlos sabia que, às vezes, os problemas mais frustrantes tinham causas surpreendentemente simples, mascaradas pela sofisticação dos sistemas circundantes. Exatamente 22 minutos após iniciar sua inspeção, Carlos localizou algo que fez seus olhos se iluminarem com a satisfação silenciosa de quem finalmente encontra a peça que faltava em um quebra-cabeças complexo. Em uma conexão aparentemente insignificante, escondida entre componentes eletrônicos sofisticados, ele descobriu um problema tão simples que beirava o embaraçoso. Um conector havia se deslocado minimamente de sua posição original, criando uma resistência elétrica intermitente que confundia todos os sistemas de controle do motor. Não era uma falha dramática ou óbvia. O deslocamento era de apenas alguns milímetros, imperceptível a uma análise visual casual e indetectável pelos equipamentos de diagnóstico que verificavam principalmente a integridade dos circuitos principais. Era o tipo de problema que só poderia ser descoberto através do toque físico e da investigação meticulosa de cada conexão individual. Exatamente o tipo de abordagem primitiva que Carlos havia aprendido na oficina de seu pai. O conector estava perfeitamente funcional quando testado isoladamente, mas sua posição ligeiramente incorreta criava microinterferências que se amplificavam através dos sistemas integrados do motor. Era como um grão de areia em um mecanismo de relógio suíço, pequeno demais para ser facilmente detectado, mas suficiente para desregular todo o funcionamento do conjunto. Carlos corrigiu o posicionamento com cuidado cirúrgico, usando apenas os dedos para fazer ajustes milimétricos que reposicionaram o conector em sua configuração original. Não foram necessárias ferramentas especiais, substituição de peças ou recalibragem de sistemas eletrônicos. A solução era tão simples quanto eficaz: colocar cada coisa em seu lugar correto, respeitando as tolerâncias de engenharia que haviam sido sutilmente comprometidas ao longo do tempo. Beatriz observava com crescente tensão, dividida entre a esperança de finalmente resolver seu problema e o ceticismo em relação à simplicidade da abordagem de Carlos. Ela havia gastado uma pequena fortuna com especialistas que empregaram métodos sofisticados e teorias complexas, e agora presenciava alguém aparentemente resolver a questão através de um ajuste que qualquer mecânico básico poderia executar. Marcelo e os outros mecânicos também acompanhavam com atenção redobrada. Se Carlos realmente conseguisse resolver o problema, isso questionaria não apenas a eficácia dos métodos que haviam empregado, mas também a própria filosofia de trabalho que norteava a oficina. Era possível que tivessem se tornado excessivamente dependentes de tecnologia, perdendo contato com os fundamentos práticos da mecânica? Após concluir o ajuste, Carlos permaneceu alguns instantes em silêncio,
verificando visualmente outras conexões próximas para garantir que não havia problemas similares em outros pontos do sistema. Sua metodologia era preventiva. Além de corrigir o problema identificado, ele se certificava de que não havia outras questões latentes que poderiam se manifestar posteriormente. Finalmente, Carlos se afastou do motor e olhou para Marcelo com uma expressão que misturava confiança e humildade. Não fez declarações grandiosas sobre ter descoberto a solução definitiva, nem criticou os métodos empregados pelos especialistas anteriores. Simplesmente sugeriu que testassem o funcionamento do motor para verificar se sua intervenção havia sido eficaz. O momento da verdade havia chegado. Beatriz segurou as chaves com mãos ligeiramente trêmulas, não de nervosismo, mas de uma mistura complexa de esperança e incredulidade. Se o motor funcionasse, significaria que um problema que havia consumido meses de sua vida e uma fortuna considerável em diagnósticos havia sido resolvido por alguém que ela inicialmente considerara irrelevante para a situação. Marcelo posicionou-se próximo ao capô, pronto para observar qualquer anormalidade no funcionamento do motor. Os outros mecânicos formaram um semicírculo ao redor do veículo, conscientes de que estavam presenciando um momento que poderia redefinir suas próprias percepções sobre competência técnica e metodologia de trabalho. Carlos permaneceu próximo ao motor, não por falta de confiança em seu trabalho, mas por responsabilidade profissional. Se algo desse errado, ele estava preparado para intervir imediatamente, assumindo total responsabilidade pelas consequências de sua ousadia. Beatriz girou a chave na ignição. O que aconteceu a seguir desafiou todas as expectativas e quebrou o silêncio tenso que dominava a oficina. O motor ganhou vida com um ronco profundo, potente e perfeitamente harmônico, que ecoou pelas paredes como uma sinfonia mecânica há muito tempo silenciada. Não havia hesitação, falhas ou irregularidades. Era o som puro de um motor alemão de alta performance funcionando exatamente como seus engenheiros haviam projetado. O som que preencheu a oficina Tech Drive naquele momento era mais que o ronco de um motor funcionando perfeitamente. Era a música da competência sendo finalmente reconhecida e da humildade triunfando sobre o preconceito. Por alguns segundos, todos permaneceram imóveis, processando a realidade de que um problema que havia derrotado os melhores especialistas da cidade fora resolvido por alguém que a maioria considerava apenas um auxiliar sem qualificações relevantes. Beatriz Melo, uma mulher acostumada a controlar suas emoções em qualquer circunstância, sentiu-se completamente desarmada diante da situação. Durante meses, ela havia se acostumado com o silêncio frustrante de um motor morto ou com os sons irregulares de uma máquina agonizante. Agora, ouvindo o ronco perfeito e constante que emanava do capô de seu veículo, ela experimentava uma mistura complexa de alívio, gratidão e algo que raramente admitia sentir: vergonha por seus julgamentos precipitados. Seus olhos, normalmente duros e calculistas, encheram-se de lágrimas que ela lutou para conter. Não era apenas emoção pelo problema resolvido, mas o impacto profundo de perceber como seus preconceitos haviam quase a impedido de aceitar ajuda da pessoa que realmente possuía a competência necessária. Por quantos Carlos ela havia passado ao longo da vida ignorando talentos genuínos, porque não vinham embalados na sofisticação que ela esperava. Marcelo Santos observava a cena com sentimentos contraditórios que refletiam a complexidade da situação. Por um lado, sentia imenso alívio por finalmente ter o problema resolvido e sua reputação profissional restaurada. Por outro, enfrentava o constrangimento de ter subestimado um de seus próprios funcionários, permitindo que preconceitos sobre formação acadêmica e origem social obscurecessem a avaliação da competência real. Os outros mecânicos especializados reagiam de formas diversas ao presenciar o sucesso de Carlos.
Alguns sentiam admiração genuína por sua capacidade de enxergar soluções onde eles haviam falhado. Outros experimentavam um desconforto defensivo, questionando internamente se seus métodos sofisticados eram realmente superiores aos fundamentos práticos que Carlos dominava. Todos, no entanto, foram forçados a confrontar suas próprias limitações e reconhecer que competência não dependia exclusivamente de diplomas ou equipamentos caros. Roberto Ferreira, o engenheiro que primeiro havia tentado resolver o problema, aproximou-se de Carlos com uma expressão que misturava curiosidade e respeito. Queria compreender não apenas o que Carlos havia feito, mas como havia conseguido identificar um problema que seus sofisticados equipamentos de diagnóstico não detectaram. Era uma lição de humildade que o forçaria a repensar sua abordagem profissional. Marina Oliveira, a especialista em sistemas eletrônicos, observava Carlos com o interesse científico de quem havia encontrado um fenômeno que desafiava suas teorias estabelecidas. Ela havia criado modelos complexos para explicar as falhas do motor, mas a solução simples encontrada por Carlos demonstrava que, às vezes, a realidade era mais direta que as teorias acadêmicas sugeriam. Carlos, por sua vez, mantinha a mesma postura humilde que demonstrara durante todo o processo. Não exibia arrogância vitoriosa, nem aproveitava o momento para criticar os métodos dos colegas que haviam falhado antes dele. Sua satisfação era silenciosa e profissional. A contentamento de alguém que sabia ter feito bem seu trabalho e contribuído positivamente para resolver um problema genuíno. O motor continuava funcionando perfeitamente. Cada rotação confirmando que a solução encontrada por Carlos era definitiva, não apenas um paliativo temporário. Era possível sentir a potência controlada da máquina, a precisão de seus sistemas integrados e a harmonia entre todos os componentes trabalhando em perfeita sincronização. Beatriz desligou o motor e permaneceu alguns instantes em silêncio, organizando pensamentos e emoções que raramente experimentava. Sabia que precisava fazer algo que não fazia há muitos anos, algo que seu orgulho e posição social tornavam extremamente difícil, mas que a situação exigia imperiosamente. Reconhecer publicamente que havia errado em seus julgamentos e expressar gratidão genuína a alguém que havia subestimado injustamente. Era um momento de transformação, não apenas para o motor que voltara à vida, mas para todas as pessoas presentes que haviam testemunhado como competência real pode transcender aparências, títulos e expectativas sociais. O que aconteceu nos minutos que se seguiram ao sucesso de Carlos mudou profundamente a dinâmica de relacionamentos na oficina Tech Drive e, mais significativamente, na perspectiva de vida de Beatriz Mello. Pela primeira vez em décadas, uma mulher acostumada a exercer poder absoluto sobre todas as situações encontrou-se em território emocional desconhecido, confrontando a necessidade de demonstrar vulnerabilidade e humildade genuínas. Beatriz desceu do veículo com movimentos mais lentos que os habituais, não por hesitação física, mas pela magnitude emocional do momento. Sua postura ereta e confiante deu lugar a algo mais humano e acessível. Os ombros ligeiramente curvados, as mãos menos firmes, o olhar menos imperioso, eram sinais sutis de que uma transformação profunda estava ocorrendo em sua personalidade aparentemente inabalável. Dirigiu-se a Carlos com passos deliberados, mas sem a autoridade dominante que caracterizava sua presença habitual. Quando parou diante dele, a diferença de altura social que sempre mantinha em relação às pessoas que considerava inferiores havia desaparecido completamente. Era simplesmente uma pessoa reconhecendo a competência excepcional de outra pessoa, independentemente de origens ou credenciais formais. Suas primeiras palavras saíram com dificuldade, não por problemas de articulação, mas porque representavam um território emocional que ela raramente visitava.
Beatriz havia construído sua identidade profissional e pessoal baseada na certeza de suas decisões e na correção de seus julgamentos. Admitir erro, especialmente um erro de avaliação pessoal tão fundamental, exigia uma coragem diferente da que usava em negócios ou confrontos corporativos. Eu preciso pedir desculpas, disse com voz mais baixa que o habitual, mas clara o suficiente para que todos na oficina pudessem ouvir. Julguei você pela aparência, pela origem, por preconceitos que não têm base na realidade. Você resolveu em minutos um problema que os melhores especialistas não conseguiram resolver em meses. Carlos recebeu as palavras com a mesma serenidade que havia demonstrado durante todo o processo. Não havia triunfalismo em sua expressão, nem ressentimento pelas dúvidas iniciais que havia enfrentado. Sua resposta foi simples e direta. Não precisa se desculpar, Dona Beatriz. Cada um faz o melhor que pode com o conhecimento que tem. O importante é que seu carro está funcionando. A simplicidade da resposta de Carlos amplificou ainda mais o impacto emocional do momento. Beatriz esperava defensividade, orgulho ferido, ou pelo menos alguma satisfação pela validação tardia de sua competência. Em vez disso, encontrou magnanimidade e uma maturidade emocional que a fez questionar seus próprios valores e prioridades. Marcelo Santos aproximou-se dos dois, sentindo que precisava formalizar o reconhecimento do talento excepcional que havia subestimado. Como proprietário da oficina, sabia que tinha a responsabilidade de ajustar hierarquias e recompensar competência onde quer que ela se manifestasse. A situação também oferecia uma oportunidade de demonstrar aos outros funcionários que a Tech Drive valorizava resultados acima de aparências. Carlos, disse Marcelo com seriedade, quero que você saiba que a partir de hoje, sua posição nesta oficina mudou completamente. Você demonstrou uma competência excepcional que nossa equipe precisa reconhecer e aproveitar. Gostaria de conversar com você sobre uma promoção imediata e um aumento salarial significativo. Os outros mecânicos observavam a cena com reações diversas, mas todos reconhecendo que estavam presenciando um momento de justiça profissional. Roberto Ferreira foi o primeiro a se aproximar de Carlos, estendendo a mão em cumprimento respeitoso. Parabéns pelo trabalho excepcional. Gostaria muito de aprender com sua abordagem. Marina Oliveira seguiu o exemplo, admitindo que a experiência a havia ensinado sobre a importância de não negligenciar métodos tradicionais em favor da tecnologia avançada. Paulo Henrique Santos, o veterano da equipe, mostrou particular admiração pela capacidade de Carlos de aplicar fundamentos mecânicos básicos a sistemas complexos. Beatriz permaneceu observando as interações com crescente emoção. Via em Carlos não apenas o mecânico competente que havia resolvido seu problema, mas um exemplo de como talento genuíno pode existir em lugares e pessoas que a sociedade frequentemente ignora ou subestima. Era uma lição de humildade que transcendia a situação específica e questionava muitas de suas certezas sobre mérito, competência e valor pessoal. 6 meses depois daquele dia transformador na oficina Tech Drive, a vida de todos os envolvidos havia mudado de maneiras profundas e duradouras. Carlos Eduardo Silva, agora supervisor técnico da oficina, havia se tornado uma referência na cidade para resolver problemas mecânicos complexos que desafiavam métodos convencionais. Sua abordagem única, combinando conhecimento tradicional com tecnologia moderna, atraía clientes de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. A oficina Tech Drive havia expandido suas operações, criando um departamento especializado em diagnósticos alternativos, liderado por Carlos. A inovação metodológica não apenas aumentou a taxa de resolução de problemas complexos, mas também reduziu custos operacionais ao evitar substituições desnecessárias de peças caras.
Marcelo Santos havia descoberto que combinar alta tecnologia com sabedoria prática criava uma vantagem competitiva única no mercado. Carlos usou seu primeiro salário substancial para trazer os irmãos para Belo Horizonte, matriculando-os em boas escolas e garantindo que tivessem as oportunidades educacionais que ele não teve na juventude. Sua mãe, orgulhosa do sucesso do filho, visitava regularmente a capital, impressionada com a transformação na vida da família. A pequena casa que Carlos alugou no bairro Prado logo se tornou um lar cheio de risadas e sonhos renovados. Beatriz Melo experimentou uma transformação ainda mais profunda. O episódio na oficina havia plantado sementes de reflexão que germinaram em mudanças fundamentais em sua filosofia de vida e práticas empresariais. Ela começou a implementar políticas de inclusão social em seus empreendimentos imobiliários, criando oportunidades para profissionais talentosos, independentemente de sua origem ou formação formal. Sua empresa lançou um programa de bolsas técnicas para jovens de comunidades carentes, oferecendo capacitação profissional em diversas áreas da construção civil. Beatriz descobriu que investir em pessoas que outros subestimavam não era apenas moralmente correto, mas também extremamente lucrativo, pois a gratidão e dedicação desses profissionais resultavam em trabalho excepcional. O relacionamento entre Beatriz e Carlos evoluiu para uma amizade inesperada, mas genuína. Ela frequentemente consultava Carlos sobre questões que transcendiam mecânica automotiva, valorizando sua perspectiva prática e sabedoria intuitiva para resolver problemas complexos. Carlos, por sua vez, admirava a capacidade de Beatriz de transformar erros em oportunidades de crescimento pessoal. Roberto Ferreira, Marina Oliveira e os outros especialistas da oficina desenvolveram uma abordagem colaborativa com Carlos, descobrindo que a combinação de conhecimento acadêmico com experiência prática produzia soluções mais eficazes que qualquer método isolado. A hierarquia rígida, baseada em títulos, foi substituída por uma estrutura mais fluida que valorizava contribuições independentemente de sua origem. A história de Carlos espalhou-se pela comunidade de mecânicos de Belo Horizonte, inspirando outros profissionais a valorizarem suas habilidades práticas e não se intimidarem diante de credenciais acadêmicas. Oficinas especializadas começaram a contratar mecânicos experientes de cidades do interior, reconhecendo que competência transcende diplomas universitários. Carlos nunca esqueceu suas origens humildes, nem permitiu que o sucesso alterasse sua personalidade fundamental. Continuava sendo o homem simples e dedicado, que chegara de Diamantina com apenas uma mala e muitos sonhos. A diferença era que agora seus sonhos haviam se tornado realidade através de trabalho honesto, competência demonstrada e a coragem de acreditar em si mesmo, mesmo quando outros duvidavam. Em uma tarde de domingo, enquanto visitava a oficina para verificar um projeto especial, Carlos parou diante do carro de Beatriz, o mesmo que havia mudado sua vida, e sorriu silenciosamente. O motor ronronava perfeitamente, como fazia há meses, lembrando-o de que às vezes as soluções mais complexas requerem as abordagens mais simples. Sua jornada de Diamantina a Belo Horizonte havia sido mais que uma mudança geográfica. Fora uma transformação que provou que talento genuíno sempre encontra uma forma de brilhar, independentemente das circunstâncias iniciais. Carlos havia descoberto que competência não precisa de validação externa para ser real, mas que o reconhecimento, quando finalmente chega, pode transformar não apenas quem o recebe, mas também quem o oferece. A história de um mecânico simples do interior que conquistou o respeito da elite da capital tornou-se lenda na Tech Drive, inspirando funcionários atuais e futuros a nunca subestimarem o poder da humildade, da dedicação e da sabedoria prática para superar qualquer desafio que a vida possa apresentar,
Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.